Egypt
Bom dia a todos. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2025 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer a oração o vereador Vaninho. Em conformidade com os incisos 9 e 10 do artigo 86 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhado via e-mail as atas da 26ª e 27ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 25ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A ata da 25ª sessão ordinária aprovada por unanimidade. Em comum acordo, foram retirados todas as indicações da pauta de hoje, bem como todos os projetos e discussões. Pequeno expediente, lista de inscrição. Algum inscrito, segundo o secretário? O vereador Vini Celular. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos aqui presentes, quem nos assiste também pelas redes sociais, um bom dia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal aqui, mas quero também registrar que a gente vai fazer ele físico também, tá? Primeiramente, gostaria, na intenção de garantir a transparência dos gastos públicos e a lisura da aplicação dos recursos municipais na festividade de aniversário da cidade, acabei de apresentar, que eu vou passar aqui para o meu secretário fazer a leitura, um requerimento que culminou na abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. No entanto, após melhor reflexão, eu percebo que o instrumento adequado à situação seria a criação de uma comissão temporária de acompanhamento e fiscalização, igual tivemos aqui nessa casa o ano passado. E não uma CPI, que possui caráter mais grave, investigativo, e pode transmitir à população um tom de crise e desconfiança institucional, o que não condiz com o momento. O governo tem apenas 5 meses e não deixou em nenhum momento mostrar que tinha algo errado. E por uma falha de transcrição e uma falha de verbalização por este vereador na sessão passada, acabou culminando numa CPI e não numa comissão temporária, que foi o que a gente fez o ano passado e que foi o que eu pedi. E diante disso, eu venho aqui com humildade reconhecer esse equívoco da forma transparente e pedir a todos os nobres colegas vereadores o arquivamento da CPI, propondo uma substituição, a criação de uma comissão temporária, especial temporária, com o objetivo de acompanhar os contratos, licitações, execuções relativas à festa, zelando pelo bom uso do dinheiro público com responsabilidade. Pedir ao primeiro secretário, por gentileza, para você fazer a leitura do requerimento, por favor.
Requerimento 19/2025. Assunto: cancelamento da Resolução 443 de 2025 e proposta de criação de comissão temporária de fiscalização. Senhor presidente, considerando que o requerimento anteriormente apresentado por este vereador resultou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar questões relacionadas à realização da festa em comemoração ao aniversário da cidade. Considerando que a referida CPI, embora bem intencionada, não corresponde ao instrumento mais adequado para o fim do procedimento, para o fim do pretendido, que é o acompanhamento preventivo e transparente da execução do evento e de seus gastos públicos. Considerando que ainda há necessidade de se evitar interpretações equivocadas perante a população e os órgãos públicos, considerando o princípio da autotutela administrativa, consagrado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Requeiro, nos termos do regimento interno da Lei Orgânica, 1. O cancelamento da Resolução 443 de 2025, com arquivamento do processo instaurado. 2. A criação da Comissão Temporária de Fiscalização, composta por vereadores designados pelo plenário, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e emitir relatórios sobre a execução da festa de aniversário da cidade, inclusive de seus contratos, despesas, cronogramas e cumprimento de normas legais, nos termos do artigo 49, inciso 2, do artigo 65, inciso 1, do regimento interno dessa Casa. Nesses termos, pede deferimento, plenário da Câmara de Pau de Itatiaia, 26 de maio de 2025, autoria do vereador Vini Celular. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelo vereador Vini Celular. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, gostaria, no pedido de discussão aqui, só lembrar a todos os pares que isso aqui não se trata de cunho pessoal. Eu acredito que, pelas movimentações que a gente viu durante a semana aqui, virou algo muito interpessoal. Hoje, para colocar o vereador Vini como principal responsável, lembrando que um equívoco numa transcrição, e eu verbalizei várias vezes aqui, vereador Fabrício está de prova, que a gente estava falando, que inclusive vários fakes aí, eu não tenho medo de fake, nem muito menos desses fantoches políticos que se dizem entendedores de política, para poder ficar falando mal de mim nas redes sociais, não. Passei os 4 anos aqui sofrendo pressão e não vai conseguir botar pressão em mim e me coagir para que eu volte atrás de uma situação que eu mesmo errei. E crucificar o vereador e pôr contra o governo. Isso não é caráter pessoal. Eu clamo a todos os vereadores que não levem isso para o lado pessoal e a gente haja com a razão. O governo está há 5 meses e vocês não encontraram nenhum tipo de irregularidade para poder abrir uma CPI contra eles. Essa CPI foi um erro. A gente era para ter montado uma comissão temporária e dialogar. O vereador Fabrício, inclusive, propôs a vinda do secretário aqui para poder prestar esclarecimentos, que foi a forma assertiva. E no calor da emoção, a gente acabou errando a transcrição da palavra para acabar, em vez de uma comissão temporária, para uma CPI. E a gente viu várias movimentações aqui durante a semana de pessoas levantando aqui, inclusive uns babacas indo me parabenizar, dizendo que parabéns por você ter aberto uma CPI contra o governo. CPI é o cacete, eu não abri merda nenhuma. E aí agora quer jogar que o vereador Vini está contra o governo. E estão cansados de saber que fale o que quiser, pô. Eu estou em apoio ao governo, sim, faço parte da base de apoio do governo e jamais iria pedir algo contra eles sem nem mesmo dialogar. E agora vão pegar uma situação de um erro de transcrição aqui para poder jogar a gente contra eles. E muitos estão indo de
de boicote também junto. Estão caindo de algumas pessoas que estão fazendo umas movimentações internas aqui dentro da Câmara, achando que vão tentar ser base de oposição aqui dentro da Câmara. E hoje, eu clamo a todos os pares aqui que não leve isso para o pessoal, contra o vereador, e acabe prejudicando o governo que não fez por merecer essa CPI. E aí sim a gente vai mostrar quem é de verdade. E quem sim está de acordo, a favor ou contra o governo. Até porque eu gosto de registrar novamente, a gente só tem visto pessoas de má índole querendo essa merda dessa CPI, porque gente do bem, do povo mesmo, eu não vi ninguém aqui falar, vamos fazer CPI. Agora esses babacas que nem moram na cidade aqui, propor parabenizar a CPI. Vocês viram alguém de fora aqui, do povo, pessoa de bem, pedindo CPI? Não. É só esses fantoches que dizem entendedor de política, que nem moram em Itatiaia, e que são opositores do governo querendo isso. Agora a população de bem, ninguém falou isso para vocês. E aí vocês estão falando que vão votar aqui contra esse pedido do vereador? Simplesmente porque vão falar mal da gente, vão querer investigar a gente. Vocês estão do lado certo, estão do lado do bem. Por que vão falar mal de vocês? E vem, pode investigar, pode procurar. Não vai achar nada. Tem que ter medo. É se você faz coisa errada. Obrigado, presidente. Desculpa me prolongar aí. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vitor. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham pela rede social. As palavras do Vini, de certo momento a gente me dói um pouco, né? Até porque eu não estou alinhado com o governo, mas nem por isso eu quero o mal da nossa população, muito pelo contrário, eu quero dar transparência, quero mostrar para a nossa sociedade que nós estamos preocupados aonde está indo o dinheiro dele. Não tem só pessoas, existe oposição, existe em todo governo, existe oposição, isso não é problema, não é a pessoa que é oposição, ela não quer o mal da cidade, é porque ali ela está vendo algo errado. E ela quer, de certa forma, consertar. E o governo, se ele é realmente honesto e transparente, ele aceita aquilo ali. Ele tem que estar mostrando para a sociedade que ali ele cometeu um erro. Então, para que o medo? Se é CPI, CPA, sei o que for, é uma sigla, o que a gente vai fazer é investigar. Vamos investigar e se não tiver nada, ótimo. A sociedade vai saber que lá não teve nada. Mas agora a gente ficar brincando por causa do negocinho, isso daí, gente, já teve repercussão em geral, não é só aqui em Itatiaia. Está nos meios já de comunicação. Itatiaia, mais uma vez, sendo manchete. Aí você vai chegar agora lá no Rio de Janeiro, Barra do Piraí, para cá, todo canto do estado do Rio de Janeiro. Ah, não, nos equivocamos lá, abrimos uma CPI sem querer. Pelo amor de Deus, é vergonhoso para essa casa. É muita vergonha. Eu não vou fazer parte disso. Vamos fazer sim essa CPI, vamos mostrar para esse governo que aqui vai ter resposta dessa Câmara para ter uma investigação de verdade. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os pares, a quem aqui se faz presente e a quem nos acompanha através da rede social. Presidente, conforme o vereador Vini mencionou aqui, na parte que diz respeito ao equívoco da convocação dessa CPI, que ela foi assinada por, acho que todos os vereadores dessa casa. E aí, presidente, quero chamar a atenção de Vossa Excelência para que possamos tratar sobre uma resolução para definirmos essas questões de requerimentos. Hoje o vereador Vini está fazendo da maneira correta, fez sua inscrição, mas infelizmente não foi feito dessa forma quem assistiu à sessão passada, a CPI. Então, por isso, dessa urgência, fazer em cima da hora, pode ser que de fato ocorreu esse equívoco por parte do vereador, né, que ele pediu aqui, todos nós acompanhamos, vereadores. Acho que todo mundo aqui assinou, não foi só eu, não foi só o Vini. A intenção do Vini, segundo ele, era fazer a temporária, mas acabou colocando a comissão, a CPI, nessa casa. Da mesma forma, presidente, eu acho que a gente tem que se posicionar, eu acho que é um assunto bem delicado e a gente não vai, através de um requerimento assinado por um único vereador dessa casa hoje, poder deliberar. Eu acho que é um assunto bem complexo para a gente poder votar isso aqui e fazer um cancelamento e criar uma comissão assim em cima da hora novamente. Eu acho que a gente tem que
tratar, né, isso com mais cuidado, até porque amanhã também a gente pode também cometer um outro equívoco e ver que está errado. Então, eu acho que não é o momento e dessa forma da gente conduzir, né, esse pedido de cancelamento. Tá? Então, por isso eu voto contrário a esse pedido. Não, nada contra, não é aqui, estamos tratando de governo, estamos tratando de um trabalho legislativo, algo que foi criado por essa casa. E se tem o entendimento de todos que houve um equívoco, tem que ser tratado, mas de uma forma não assim, através de um requerimento, repito, assinado exclusivamente por um único vereador, vereador Vini. Respeito a decisão e acho plausível a sua coragem de vir aqui e reconhecer isso diante da Câmara. A sua intenção era outra, mas infelizmente culminou na abertura de uma CPI. Mas eu acho que essa casa, esse parlamento, deveria se reunir e discutir melhor sobre essa situação. Mas hoje, nesse momento, da forma que tem, e aí eu rogo a Vossa Excelência, presidente, para que possamos tratar um projeto de resolução, para que não possamos ser pegos de surpresa. Não é a primeira vez que acontece isso na sessão passada, mas daqui a pouco a gente começa a cometer vários erros aqui por conta disso. Acho que aqui é um parlamento, acho que todo mundo aqui conversa, as coisas têm que ser tratadas com mais cautela aqui dentro dessa casa. Então, hoje não é votar contra governo, votar a favor de governo. Hoje é diante do trabalho legislativo que eu entendo que tem que ser melhor realizado, e hoje eu voto contra. Né? Então, se esse parlamento entender que deve se prosseguir, que prossiga, se entender que não, é que a gente possa sentar e discutir isso aqui, né, para buscar o melhor caminho para a nossa cidade. Mas é importante trazer também que o superintendente de evento, ele esteve aqui na última sexta-feira, quinta-feira, né, esteve aqui e trouxe esclarecimentos importantes para essa casa. Não foi convocação da CPI, foi um pedido feito por um vereador nessa casa e todos concordaram, e foi muito bom. Ele trouxe ali esclarecimentos da festa, onde eu tenho certeza, né, que vai ajudar muito na função de fiscalização de todos os vereadores dessa casa. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Patrick. Excelente dia a todos, excelente semana. Uma semana mais que especial. Semana aí onde a gente, com a graça de Deus, a gente vai poder comemorar 36 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade. Então, que a gente possa verdadeiramente olhar por Itatiaia, buscar cada vez mais crescimento, né? Hoje a gente vive numa cidade em que, infelizmente, é uma cidade, uma das mais ricas do Brasil, mas que, infelizmente, se faz pobre aí por causa da falta de política pública. Então, que a gente possa exercer uma verdadeira política pública dentro da nossa cidade. E eu acho que é importante esse momento aqui democrático, esse momento de discussão, deliberação. Nós somos os porta-vozes da população. Então, eu quero trazer minha colocação aqui diante daquilo que eu pude compreender, da colocação do nobre vereador, o senhor Vini Celular. Pelo que eu entendi, o Vini, ele não está em momento nenhum querendo que a gente não deixe de fiscalizar, de cumprir o nosso dever constitucional, aquilo que a gente se comprometeu a fazer pela população. Tanto é que, vereador, o senhor pede para que a gente continue com a comissão, mas porém com a comissão temporária, né, de acompanhamento. Não essa CPI, né, essa comissão de inquérito, né? Então eu trago essa colocação para essa casa, para as pessoas que nos acompanham também na plenária, entender que os vereadores, eles não estão sendo omissos ou dando as costas para aquilo que é nosso dever. Pode ter certeza que eu, Patrick Mota, a partir do momento que eu assumi meu compromisso com a população, a qual confiou em mim, pode ter certeza que eu vou até o fim. Né? Eu não largo a raia, não. Quando eu assumo o compromisso, eu caio de cabeça. Eu vou estar fiscalizando, vou estar acompanhando, né? Mas eu entendi a colocação do vereador Vini Celular nesse sentido de CPI. Né? Quem participou da sessão passada e quem acompanhar aí a sessão online, né, fica salvo aí nas nossas redes oficiais, vai ver que, de fato, o objetivo era esse e acaba que, durante aí o andamento da sessão, se tornou uma CPI. Eu entendi a colocação dele, peço para que depois ele esclareça até de forma mais objetiva aqui, porque às vezes tem gente que não consegue estar entendendo, né, essa colocação, de que esta casa não vai deixar de ter ali a sua comissão provisória, uma comissão temporária de acompanhamento da festa, né? Então, trago isso também para que depois não fique aquele mimimi, aquele fala-fala, né, de que os vereadores deram as costas, se tornaram omissos, não. Pode ter certeza que a fiscalização vai continuar. Então, por isso, nesse momento, eu trago a minha colocação, entendo a colocação do vereador e me manifesto positivamente em relação a essa pequena troca, porque o serviço ele vai continuar. Continue a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vani. Bom dia a todos, vereadores, assistência presente, a quem nos assiste pelas redes sociais. O que me chama a atenção numa revogação é uma preocupação particular com esse parlamento. Porque, veja bem, eu gostaria, se tiver algum vereador depois que possa até me trazer essa resposta, qual é o mal que se tem em propor uma CPI e fazê-la? Qual o perigo, qual o risco, dano que um vereador dessa casa vai correr se porventura ocorrer uma CPI aqui?
Falo isso porque, dentro desses 3 mandatos, nós já vimos de tudo nessa casa. Nunca nessa casa, nessa tribuna, eu acusei alguém ou algum político de forma que, se não fosse a tratada pelo documento. Digo isso porque nós vimos aos 45 dias de governo do senhor Irineu, essa casa propôs uma CPI, foi instaurada e foi derrubada essa CPI depois de 6 longos meses de trabalho, de vídeo, de fotos, de investigação. Chegaram, os vereadores entenderam que tinha que ser arquivado. Certo, senhor presidente? Depois teve a da SCAD, não teve a finalização por falta de algum objetivo. E a população também nos cobrava da mesma forma. Teve a do Irineu na questão do crime de racismo, que foi até a véspera. Tudo foi feito nessa casa, nós lembramos aqui, inquirimos aqui delegado, funcionários de padaria, o próprio prefeito, pela sua prerrogativa, não precisava, não era obrigado a vir, não veio, mas mandou a sua defesa, e por uma decisão, na sexta-feira, a votação foi cancelada da segunda. Mas eu quero dizer que tudo passou por esta casa. O final pode não ter sido como alguém da população não queria, mas aí também não compete a nós lutar contra uma coisa chamada lei. Se a lei falou mais alto, é a lei, pô. Nós estamos aqui para cumpri-la. Então, assim, eu não vejo marca punitiva nenhuma contra vereador aqui, se porventura essa CPI for para frente. Não acredito muito nessa questão da inocência. Eu falei da inocência aqui porque nós fomos ingênuos de quando saiu a publicação, nenhum vereador se atentou. Nós fomos se atentar depois que o carro estava andando. Aí ficou mais difícil ainda para a gente. Eu fui alvo de CPI dessa casa. Eu ia responder a CPI também nessa causa. O presidente, o Vini, lembra. Eu, com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, promulgada e já no cartório com 3 assinaturas de desembargadores, assim, para nós, um órgão maior do que nós, superior a nós, que é a Câmara Municipal, que era o TJ, eu venci lá por 3 votos a 0, mas iam abrir uma CPI contra mim aqui. Chegaram a abrir, mas a força da justiça veio na frente. Eu consegui provar que o que estava sendo aberto não estava correto. Não levei para o lado pessoal, é um direito, uma prerrogativa de vereador, se ele entender que tem que abrir, foi aberto. O meu papel era se defender, não era? Me defendi. Por 3 a 0 no Rio, no Tribunal de Justiça, eu venci, pô. E voltei para cá com todas as pompas de um vereador eleito, como eu deveria ser. Então, assim, nós vimos uma CPI, eu cheguei a propor na época aqui, a do senhor Imbérê. Quando teve aquele escândalo das vendas aí, quem propôs a CPI, chamei os vereadores depois, entendendo que tinha que ser aberta uma CPI, e foi aberta no mesmo molde dessa aqui e das outras todas. Tudo por unanimidade. Não teve cunho pessoal. Eu era para estar do lado do Imbérê, né? Porque a gente votou nele para presidente, mas ele errou lá. Eu fui autor da proposição aqui de abertura da CPI. E ele a respondeu e a responde, no caso, até hoje, porque teve afastamento e coisa parecida. Eu não estou contra o governo, muito pelo contrário, estive nas inaugurações, estou indo nas inaugurações, acho louvável o governo fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu falei para o governo que iria parabenizar toda vez que eu visse uma ação. Agora, por exemplo, teve a inauguração no hospital, eu estive lá, no centro de especialidade do Nauber, eu fui também. Eu bati palma, fiz vídeo, achei bonita a atitude dele, da composição dele com o Estado, junto com o nosso deputado Rafael Nobre, trazer os maquinários para cá, sanar um problema do município de muitos anos, são 68 quilômetros de estrada. Olha só que louvar, fui lá, bati palma, fiz vídeo, parabenizei. Mas agora nós sabemos também que existe uma empresa que vai explorar essa festa, aonde nós já vimos aqui. O preço dele é fora da realidade. E nós vamos combater justamente essa empresa que ganhou esse certame. Nós não vamos combater o governo. O papel do governo é o quê? É licitar e pagar. O nosso é de cobrar a empresa que vai prestar o serviço. E nós vamos estar lá como nós estivemos na festa passada. O próprio presidente da casa na época era o Vini, ele sabe disso, nós fomos lá, fizemos um vídeo, ele mostrou para nós qual que era. Mas assim mesmo, nós fomos e mostramos para o presidente. Nós agimos, nós trabalhamos. Assim, não vejo mal algum
de isso acontecer quanto a essa empresa. Porque quando nós fomos lá, nós não fomos na contrapessoa do presidente, nós fomos no absurdo que o empresário da ocasião, que por acaso é o mesmo, estava exorbitando os preços, prejudicando, sim, o desenvolvimento local, esse giro que o dinheiro tem que dar dentro do nosso município. É muito natural que a gente vê uma festa dessa aí que a gente vai gastar milhões e ela movimentar mais milhões, e esses milhões ficarem dentro do município. E isso é distribuição de renda. Hoje nós vamos estar pegando os nossos barraqueiros, os nossos informais, vão estar ganhando dinheiro justamente para gastar dentro do nosso município. Mas aí, quando esse empresário, de forma estranha, no carnaval, ele escolheu um barraqueiro de Itatiaia. Ele não mostrou ainda qual foi o critério que ele usou. E agora, o pessoal que acompanha a festa no sul do estado, no estado inteiro, vem com ele, tem condições de pagar 5, 10 mil reais na barraca. É isso que nós estamos preocupados. É com a forma, é com a vendagem que ele faz dentro do município. O que o município ganha em contrapartida com isso, com o empresário fazendo um preço desse. Então, assim, eu vejo com bons olhos a forma de se fiscalizar. Muito bom se formos os 13. Aí a cidade vai estar muito melhor representada, muito mais forte, porque saber que tem uma Câmara inteirinha em prol, em defesa dos seus interesses. Por isso eu divido aqui com o vereador na proposição, porque ela também já foi aceita. Seria também muito estranho dessa casa rejeitar uma coisa que foi acertada por unanimidade e, de repente, nós retroagirmos agora por uma questão de falha, de pronúncia, mas que essa pronúncia não vai trazer malefício nenhum para essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, aqueles concordam? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom, muito bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, assistência presente. Bom dia a toda a população de Itatiaia. Eu gostaria de me pronunciar em relação a esse fato da CPI. Um erro, né? Para mim, uma coisa que nasceu equivocadamente. A verdade é essa. Se puxarem a sessão, né, onde eu abro essa discussão sobre essa festa do município de Itatiaia, todos vão ver que a minha fala foi no sentido dos preços abusivos que são praticados na festa. E todos sabem que esse modelo de festa ele já vem sendo praticado há algum tempo. Os shows, tudo é feito assim, né? João Márcio citou aqui sobre a questão do Bar Central, onde os barraqueiros têm que comprar junto com o ganhador do certame. Isso é um erro, porque esse valor é repassado, né, para a população. Então, eu costumo seguir as minhas convicções, as minhas ideias. Aqui ninguém faz a minha cabeça para fazer isso ou para fazer aquilo. A gente precisa ser justo, né? Então, quando o Vini vem aqui e reconhece o erro dele, né, de pedir essa CPI, num momento onde eu propus a toda essa casa um chamamento, um convite, onde eu abro a fala, falando com o presidente, que pudesse chamar o ganhador do certame, o superintendente de eventos, para que preços abusivos não seja praticado na festa, como foi o ano passado. E aí, uma pessoa que fica na rede social o tempo todo botando gasolina na Câmara, botando gasolina no governo, só enxergando coisa ruim, coloca um vídeo meu do ano passado e eu quis mostrar e sou sujeito homem para bancar aquilo que eu falo, né? Que ele achou que ele ia pôr esse vídeo do ano passado, que eu não ia cobrar outra vez aquilo que a população não deseja, que é ter lá preços absurdos das coisas, né? Existem pais que têm 3, 4 crianças e fica inviável de ir numa festa dessa, onde é o aniversário da cidade, onde todos querem participar, mas muitas das vezes os preços absurdos não deixam a pessoa participar da festa. Então foi contra isso que eu abri essa fala e eu não tenho dúvida que essa fala abre precedentes para a próxima festa, para que não seja praticado mais nesse modelo. E quando o vereador Vini, ele abre dizendo, pedindo uma comissão temporária e depois
se engana com o CPI, né? Eu acho que ficou um negócio meio estranho. Então, eu queria dizer, senhor presidente, que eu vou seguir a minha convicção, a minha ideia, sobre quando eu cito que eu gostaria de abrir uma conversa, um diálogo com o ganhador do certame, com o secretário o superintendente de eventos, quando nós convidamos ele para vir à Câmara, e ficou bem esclarecido para todos que participaram dessa reunião, né, que ele pudesse conversar com o ganhador do certame, que pudesse ter cuidado com os valores dos preços abusivos na festa. Então, foi sobre isso que eu falei, que eu queria abrir para diálogo. Em nenhum momento eu toquei no ponto de CPI. Então, como eu não chamei, não toquei nesse ponto, eu vou seguir a minha convicção, que foi apenas abrir uma fala para um convite, para um diálogo, para que a gente pudesse chegar a um entendimento aqui, para que a festa pudesse ser uma festa para toda a população, com preço digno, né, com um preço que pudesse caber no bolso de cada cidadão itatiaense. Agora, o modelo da festa precisa sim ser mudado, precisa, não podemos continuar assim, de deixar toda vez uma empresa vir aqui ganhar e fazer o que quer dentro da nossa cidade. Não é isso. O aniversário de Itatiaia é para a população se divertir, aproveitar com sua família, não pensar somente no lucro próprio. Então, eu vou seguir aqui o requerimento que foi pedido, também do vereador Vini Celular, né? E eu não estou votando contra ninguém. Simplesmente eu estou seguindo a minha ideia e a minha convicção de que eu tinha pedido antes. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Joel. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia a todos que nos assistem pela rede social. Presidente, eu acho também desnecessário essa CPI, né? Acompanho o Vini ali como esse requerimento dele aí, pedido de uma comissão. Eu acho que é de suma importância, entendeu? Eu acho que não há necessidade nem da comissão, porque o trabalho da gente aqui na Câmara é de fiscalizar. Então, se a gente vê alguma coisa de errado, que estiver não só no evento, mas qualquer outro setor, eu acho que aí sim, cabe sim uma CPI. É isso aí, eu estou junto com a base do governo, quero ajudar o governo, também respeito a opinião de cada vereador, entendeu? O plenário aqui é soberano, cada um tem seu voto, o voto de cada um vale a mesma coisa, tanto do Vini, quanto o meu, quanto do presidente, quanto de qualquer um. Então, é isso aí, vamos tocar para frente. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Vini, permaneçam como estão. Requerimento reprovado por 7 votos a 4. Explicações pessoais. Ordem do dia. Foram retirados todos os projetos. Explicações pessoais. Algum inscrito, segundo o secretário? Nenhum inscrito. Palavra da liderança. Líder do PSD, vereador Vini Celular. Vereador Patrick, gostaria de fazer uso da palavra? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, não vou me estender mais, não. Apenas, né, deixar registrado aqui que, mais uma vez, né, a gente vê uma Câmara julgando em caráter individual uma situação que a gente poderia ter feito no coletivo aqui. E que seria, certamente, né, eu acho, é igual eu sempre digo, cada um tem sua opinião e a decisão é de cada um. E cada um aqui tem o seu direito, livre-arbítrio de votar no que quiser. Mas eu acho que ficou muito cômodo, né, pegar o gancho de algumas pessoas que querem e desejam o mal para o governo, pegar o gancho de um erro para poder colocar a lenha na fogueira. Independente de que se dê algo ou não através dessa CPI, que eu tenho certeza que não vai, mas é como foi dito aqui anteriormente,
a CPI não muda nada se for CPI, se for comissão temporária. Então, por que deixar tocar a CPI se não muda nada? Então, por que não deixou a comissão? Né? É porque a CPI muda sim. Muda porque, de certa forma, acreditam que dessa forma podem colocar algum instrumento que não esteja dentro da comissão temporária. Mas, dito isso, eu quero, o bem dito pelo vereador Vaninho, quero lembrar aqui que ele mencionou que foram investigadas durante a CPI que fizeram contra o prefeito Irineu, no crime de racismo, que trouxeram delegado, trouxeram as pessoas aqui. E por que foram convocados? Porque tinham cometido um crime, tinham cometido uma falha. E qual o crime que o governo cometeu para vocês tocarem a CPI? Nenhum. Antes mesmo de ter qualquer indício de irregularidade, é mais fácil acompanhar a abertura de uma CPI. E aí alguns aqui ficam me olhando com cara de paisagem, achando que vai me intimidar. Não vai. Eu tenho convicção daquilo que eu estou falando, do que eu estou votando, e tenho humildade para reconhecer quando haja um erro, independente da situação. Que vão lá falar besteira, vão criticar na rede social, que voltou atrás. Se eu fosse me preocupar com isso, eu nem estaria aqui no meu segundo mandato. Então, independente disso, eu quero registrar mais uma vez, peguem essa fala. Levaram para o individual uma coisa que a gente poderia ter colocado através de uma comissão temporária, que talvez poderia jogar o vereador contra o governo. Mas quem está vendo e conhece de verdade o meu caráter, sabe do que eu tentei fazer. Obrigado, presidente. Líder do Avante, vereador Elis. Bom dia a todos. Pela ordem, senhor presidente, bom dia a todos. Primeiramente, Vini, eu quero te dizer que não tem nada pessoal, não é nada contra o Vini celular. O foco não é você e nunca será você, pelo menos para mim. Eu sempre me posicionei a favor do povo, tá? Aonde se está dando certo para mim também, porque eu sou o povo. Eu não vou ficar aqui, foi aberta a CPI, todos assinaram, e de repente, se volta atrás. O que eu estou ouvindo na rua? O vereador está recebendo alguma coisa por fora. Vereador está ganhando por fora, então vai calar a boca. Eu não estou aqui para me calar. E não estou contra o governo, eles sabem disso. Estou em todas as inaugurações, falo com o Caio o tempo inteiro. Todo mundo já sabe disso. Corra atrás de projetos para alinhar com o governo. Eu não sou uma pessoa que eu estou contrária ao governo. Tá? Não tenho dúvida que essa CPI não vai dar em nada. Eu estou falando sério, porque eu acredito nisso. Mas eu não posso entrar numa CPI e, de repente, voltar atrás. Fica feio, sabe? Os vereadores perdem a credibilidade. Então, eu estou a favor da CPI e não sendo contra o governo, tá? Porque eu sou a favor da população. O que é bom para o povo é bom para mim. Então, é isso. Só para falar isso e ressaltar, Vini, que isso está longe de ser pessoal. Tem nada a ver. Se autoafirmar muito. Isso é por causa de mim. E não tem absolutamente nada a ver isso, tá? Então, por isso que eu tenho essa posição. Eu sou o povo. Não vai dar em nada. Eu acredito que a CPI não vai dar em nada. Não acredito. E não sou contra o governo. Quero deixar isso muito claro.
Enquanto caminhar para a população, enquanto ficar bom para a população, pode contar comigo, tá? Tá muito caro, foi superfaturado. As barracas, R$ 5.000 cada uma. Então é contra isso, contra altos preços. Por isso que foi discutido isso. Absolutamente nada contra o governo. Obrigada. Líder do Solidariedade, vereador Fabrício da Mudança. Vereador Alex Sebin, gostaria de fazer uso da palavra? Pela ordem. Pela ordem, vereador. Então, sou bem rápido em relação à festa. Eu acho que também não tem nada pessoal contra o Vini, quando o Fabrício, vocês sabem disso. E como foi aberto, eu acho que tem que averiguar e não tem problema nenhum com relação a isso. Eu acho que foi bem explicado com relação a todos, em relação a quem ganhou a licitação. E concordo muito com o Fabrício quando falou em relação aos preços das coisas. Eu acho que essa modalidade não foi feita agora, é feita de vários anos. Não tem hipocrisia aqui. E eu acho que tem que mudar essa modalidade de licitação, sim. Até porque é que a prefeitura que paga os shows, paga toda a estrutura. Então, por que vai dar para uma pessoa alugar por R$ 5.000 um barraqueiro? Então, eu acho que tem que ser pensado não só para a exposição, como festa da Harley, para mudar essa modalidade e tentar colocar os barraqueiros da cidade com preço muito mais justo e sem um bar central, né? Pelo amor de Deus. A pessoa vai comprar do bar central com valor mais que o dobro, aí fica caro para a nossa população. Então, a minha fala só em relação a isso. Estou alinhado com o governo, sim. Aqui não tem problema nenhum. Acho que tem que ter transparência para todo mundo. Se a gente voltasse atrás aqui, eu vou falar isso da minha família e dos meus amigos. Ia falar que eu estava vendido. Estou falando da minha parte pessoal, entendeu? Acho que não tem nada a ver sobre a situação. Agora, mudar um pouquinho de assunto. Nesse final de semana, graças a Deus, eu consegui ir junto com a minha equipe no Rio de Janeiro, lá na Gávea, no qual visitamos o Museu do Flamengo, junto com crianças e adolescentes do bairro Jardim Manchete. Foi uma visita muito rica. As crianças nunca saíram do seu bairro e agora conseguiram ver aquilo lá. Então, as famílias ficaram muito satisfeitas. E quero deixar bem claro aqui para toda a população. Não é só a escolinha de futsal de lá. Nós vamos tentar pegar todas as escolinhas de futsal e futebol de campo de toda a cidade. É uma van que só cabe 14 pessoas, então aos pouquinhos nós vamos levar todo mundo lá. Só isso, presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fabrício. Bom, mais uma vez, eu quero deixar bem claro, o meu posicionamento é esse, né? Eu sou muito homem para assumir aquilo que eu falo e volto a falar. Eu não tenho problema nenhum de ser investigado. Para mim, eu não ganho um centavo, nunca pedi um centavo a ninguém em referência de festa. Isso para mim pouco importa, né? Então, assim, quando a Elisângela diz que, poxa, fica feio, né? Mas por quê? Se o vereador reconhece que errou na fala dele, onde ele não estava propondo CPI, né? Então, eu volto a afirmar, eu vou manter a minha posição, que em nenhum momento foi falar sobre CPI. A única coisa que eu abri a fala aqui, que abre precedentes para a gente ter futuramente uma festa realmente voltada para a população, né? Que todos possam participar, eu vou manter. Foi isso que eu pedi aqui, um diálogo. Inclusive, conversei com o superintendente sobre isso, que ele pudesse conversar com o ganhador do certame, que ele pudesse ter consciência e não ferir o bolso do cidadão na festa. Então, é sobre isso, e eu vou manter a minha fala sobre isso. Em nenhum momento eu abri CPI para ninguém, né? E o vereador reconhece na fala dele, quando ele tem a humildade de vir aqui e dizer. Então, eu não estou nem um pouco preocupado se vão falar que eu ganhei isso ou ganhei aquilo. O que importa é a minha consciência. Tem um monte de gente aí fora na rede social tentando desestabilizar, seja o governo, seja a Câmara, tentando provocar, confundir a cabeça da população. Daqui a pouco já vão aí para as redes sociais. Tem uma meia dúzia à toa aí, aposentado, fica o dia inteiro de sacanagem com o vereador. O cara que está aqui dentro da Câmara fazendo esse trabalho e não conseguiu êxito. E agora fica o tempo todo atacando, não só a mim. Eu estou sendo bombardeado aí sim, mas tranquilo. O que importa é a consciência de cada vereador, né? Uma minoria que fica o tempo todo provocando discórdia, jogando gasolina contra o governo, contra a Câmara. O governo tem trabalhado, tem feito coisas positivas. É claro que nem tudo ainda
né? Tá do jeito que a população gosta, e é para isso que essa casa tem que cobrar, tem que pedir, né? A gente precisa ser parceiro, porque sem ser parceiro a gente não vai conseguir resolver os problemas da cidade, dificulta muito. Então aqui a minha fala é nesse sentido, né? De não ir contra o vereador tal, ou o vereador, né? Acho que a gente precisa se unir e, se Deus quiser, as coisas vão começar a caminhar na nossa cidade. Agora, o que não pode é ficar aí o tempo todo querendo desestabilizar o governo, a Câmara e provocando esse tipo de coisa. Então, senhor presidente, a minha fala é essa, tá? E estou nem um pouco preocupado com o que vão dizer sobre a minha pessoa. O que importa é a minha consciência. Tá certo? Muito obrigado. Líder do MDB, vereador Joel de Mello. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, eu, como o Fabrício falou, né, não acho feio a oposição do Vini, né, porque eu acho que isso é bacana, a pessoa sentir que errou e voltar atrás para corrigir o erro. Não só do Vini, como todos os vereadores, né, que a gente, todo mundo, assinamos juntos isso aí. Então, eu acho que é bacana, cada um tem sua opinião, cada um tem o seu direito de posicionar da forma que acha correto. E, né, infelizmente é isso aí. E vamos tocar o barco para frente. E também quero aqui, ô presidente, parabenizar a equipe de futsal, né, que ontem teve mais uma linda vitória aí. Tá avançando cada dia mais. Eu acho bacana. Eu acho que a gente tem que ter esse incentivo, né? Tem o Alex Sebin, que é muito da área do esporte aí. Isso é muito importante, Sebin, a gente levantar esse astral quanto mais para a galera, os atletas da nossa região aí, valorizar eles bastante. Quero parabenizar então toda a equipe, né? O secretário lá, o treinador e tudo. Também quero aqui agradecer a secretária, né, de saúde, a Giana, que ontem aconteceu um acidente lá em Penedo com uma amiga da gente lá. Ela deu toda a atenção, liguei para ela um domingão, ela me atendeu e graças a Deus deu tudo certo. E é isso aí, presidente. E vamos trabalhar. E em termos de fiscalização na festa, não só pela CPI, mas a gente pode continuar trabalhando em cima disso aí. Se a gente vê qualquer coisa de errado, aí sim a gente vamos punir. Aquele que tá errado, a gente vai ter que punir, ele vai ter que pagar por aquilo ali. E estamos junto com a população. Também sou um também que não me preocupo também com rede social. Nego querer falar, pode falar de mim, não tem problema. Muita gente, igual a gente fala, né? A gente não precisa cuidar da vida, a gente já tem um monte para cuidar, então vamos trabalhar e deixa cada um falar o que quiser. Obrigado, presidente. Líder do Podemos, vereador João Márcio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Léo, gostaria de fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, eu entendo perfeitamente, né, o equívoco do nobre vereador Vini, do seu lado, né? Entendo também perfeitamente a posição do vereador Fabrício da Mudança, mas hoje, né, eu fui a favor, né, da continuidade pelo simples fato da gente estar andando na rua e ser abordado pelos munícipes, né, e ser chamado de corrupto, uma coisa que eu não sou. Eu sou um servo de Deus, temente ao Senhor, né? Eu sou da base do governo, sim. Estou aqui para apoiar o governo, me coloquei à disposição do governo o tempo todo. Mas eu sou a favor da CPI para a gente dar um esclarecimento para a população do que realmente está acontecendo. Se não tem nada, se não deve nada, nós vamos dar continuidade na CPI aí, vamos mostrar à população o que realmente está acontecendo. Já que é para fiscalizar a empresa que ganhou, né, a licitação com esses preços abusivos, e também vamos fiscalizar a empresa. Mas também eu quero abrir um parênteses aqui, presidente, não fiscalizar somente a empresa que ganhou a licitação. Fiscalizar também outras empresas que prestam serviço para a nossa cidade aqui, principalmente aquela PEC ambiental, né? Pessoas que trabalham nela há muito tempo, estão com seu salário atrasado. Não é verdade? Então, vamos fiscalizar. O nosso papel aqui é um papel de fiscalizador.
Então, vamos fazer o que é certo e mostrar para a população que nós estamos aqui, né? E lutar, nós estamos aqui para defender o direito dela. Agora, não é justo um pai com 2, 3, 4 filhos chegar numa exposição, um filho pedir um espetinho, e um espetinho é R$ 15, pô. Você vai pagar 4 espetinhos, vai dar quanto? R$ 60, pô. Às vezes o pai vai para uma exposição com R$ 100. Ele tem que ir embora depois, porque criança é o seguinte, pediu uma coisa aqui, vai dar 10 minutos, vai pedir outra coisa, coitado do pai. Ele vai embora, pô. Ele vai pagar R$ 10 numa latinha de Coca-Cola, sendo que ali no meu amigo Thiago ali é R$ 2,90, e lá paga 10. Pagar R$ 10 numa garrafinha d'água, é um absurdo isso. Mas isso só está acontecendo porque tem o bar central. Muitas das vezes o barraqueiro ele já tem que pagar para começar a trabalhar. O barraqueiro já tem que pagar para começar a trabalhar. Então ele já entra devendo. Aí, além dele pagar, ele já tem que comprar o produto com o dono da festa. É um absurdo isso, gente. Aí ele tem que colocar o preço lá em cima para ele recuperar o prejuízo dele, senão ele vai acabar a festa, ele vai embora para casa com prejuízo. Então, eu sempre me coloquei à disposição da população. Eu estou aqui pela população, porque foi eles que me colocaram aqui. Não somente os que votaram em mim, aqueles que não votaram também. Então, é com muita transparência. Eu estou aqui. Sempre me coloquei à disposição do governo. Graças a Deus, eu tenho um excelente diálogo com o governo. Sou da base do governo, mas votei para dar continuidade, para não levar o nome de corrupto. Que pessoas do governo, que trabalham no governo, já cansou de ir para a rede social chamar vereador de corrupto aqui. Uma coisa que eu não sou. Graças a Deus, tudo que eu tenho através do meu trabalho, do meu suor, trabalhando de sábado, domingo, feriado, vendendo meu açaí lá, entregando a minha mercadoria, não dependo de político nenhum, não devo favores para político nenhum, entrei aqui porque Deus é na minha vida. E o meu compromisso é com a população. Não tenho compromisso com o empresário, não tenho compromisso com político nenhum. Então, já que é para a gente dar continuidade nessa CPI, nós vamos dar continuidade na CPI e mostrar para a população que nós estamos do lado dela. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João. Presidente, a gente, para poder instaurar nessa casa uma CPI, é necessário, não somente nessa casa, como em todo o parlamento, 1/3 da assinatura. Não necessariamente precisa nem passar por deliberação. A CPI ela garante o direito da minoria de fiscalização. Mas nós assinamos aqui na totalidade, eu acredito que todos os vereadores, a abertura da CPI, e aí agora eu posso falar, já foi votado o requerimento, mas aí o meu entendimento de vereador João Márcio, que pelo menos deveria ter 1/3 da assinatura para poder assim revogar. 1/3 no mínimo para poder revogar. Então, quero aqui mais uma vez trazer essa situação, né? E é louvável aqui o reconhecimento, Vini. Não é uma virtude sua de reconhecer, porque tem muitas pessoas que às vezes erram e não reconhecem. Vereador Vini, vereador Fabrício, semana toda, estava em todas as reuniões que nós realizamos, preocupado, porque ele falou, João, o objetivo daquela solicitação do subsuperintendente aqui era para trazer esclarecimento sobre a festa. E é isso. O Vini me ligou no dia da CPI, à tarde. O João, o que aconteceu e tal? Eu falei, pô, foi isso. Ele, cara, o intuito era outro. Foi ou não foi? Então, foi uma falha que, às vezes, na ânsia de acontecer isso novamente repetiu hoje. Antes da sessão, antes de vir para cá, o Bruno perguntou, gente, é isso, vamos tirar a indicação, e novamente tinha a apresentação de um requerimento. Uma coisa que talvez, se tivesse 1/3 da assinatura, se tivesse, às vezes, conversado com os vereadores, pô, vamos sentar aqui. Porque se você falar, poxa, tem necessidade de abrir uma CPI? Acredito que não. A comissão temporária que nós criamos no ano passado era o suficiente. A reunião que nós recebemos aqui na semana passada, o superintendente Fabiano Balieiro, foi esclarecedora. Eu recebi na semana passada várias denúncias. A prefeitura está fazendo a limpeza lá do espaço onde a empresa tal ganhou para fazer a festa. Isso não pode. Gente, o termo de referência que foi feito foi muito bem elaborado. A gente tem que reconhecer isso. Quem vai pagar a luz da festa é a prefeitura, está no termo de referência. Quem vai limpar a festa é a prefeitura, está no termo de referência. Quem vai fazer hidráulica, elétrica, quem vai colocar plantão de elétrica e bombeiro hidráulico vai ser a prefeitura. Mas a festa é do Simão, mas está no termo de referência. Então é isso que a gente tem que olhar.
Então, conforme alguns vereadores disseram aqui em relação à empresa que venceu, acho que o foco hoje dessa CPI não é hoje na prefeitura, por conta do termo de referência já foi feito. É o primeiro ponto, é para que o termo de referência, que o contrato seja cumprido. Então, basicamente, a prefeitura não vai pagar a empresa para poder fazer essa festa, ela está pagando os itens, limpeza, vai pagar os shows, vai pagar a iluminação, está aqui, no termo de referência, nós temos isso aqui. Então, acho que não somente a comissão, a CPI, como também os outros vereadores, podem ajudar a fiscalizar os banheiros químicos, a quantidade, o quantitativo, as tendas, tudo que tem. É isso que a gente tem que fazer, né? Acompanhar e fiscalizar. Aqui, eu acho que na grande maioria aqui, a base do governo, a gente tem que reconhecer. João, o que você acha do governo? Semana passada fizemos 2 inaugurações. O consultório odontológico no hospital, que é uma indicação deste vereador, que é um avanço para a nossa cidade. A farmácia, você sai do hospital, já pega o medicamento ali. Então, a gente tem que reconhecer isso. Só que os poderes, eles vivem harmônico, mas de forma independente. Então, essa casa, ela é a casa de fiscalização. Então, a gente não pode corrigir um erro, né, supostamente reconhecido por alguns vereadores dessa casa, cometendo outro, apresentando um requerimento, uma única e exclusiva assinatura. Eu falei isso aqui antes de votar, externando o meu voto. Não é nada contra governo, não é nada contra superintendente, da minha parte, não é nada contra Vini, contra Fabrício, quem votou favoravelmente aqui ao pedido de suspensão e cancelamento do CPI. Não é nada contra a empresa. É fazendo aquilo que é de responsabilidade. João, você me dá uma parte, só para mim falar sobre isso. Claro. A gente só não pegou, nós tínhamos a assinatura de 4 pessoas já aqui. A gente tinha Patrick, Joel e o Fabrício. Eu só não coloquei eles. Também. Só não coloquei eles aqui para assinar, porque como foi o pedido meu, ia parecer que foi eles que fizeram esse pedido. Então, só por conta disso. Mas eles, né, se proporam a assinar. Não tem problema nenhum quanto a isso. Se fosse esse o problema, nós tínhamos assinado. Antes de votar eu falei isso, acho que todo mundo recorda, eu falei, gente, só tem uma assinatura, porque o documento que eu li só tinha uma assinatura aqui, e de fato só tinha uma assinatura aqui. Até porque o outro me estranha também, levaram para mim lá na minha loja para mim assinar. Eu não tinha assinado, saí daqui da sessão, daqui a pouquinho chegou. Acho que foi o Dilber que tinha levado para mim lá na minha loja assinar. Foi não? Só sei que levaram para mim lá na loja, cara. Quem que levou, Patrick? Hã? O Ricardo. O funcionário da Câmara levou para mim lá Desculpa, Dilber. Levou para mim lá na loja para me assinar. Eu não tinha assinado também. Então, você vê a agilidade que eles estavam para poder assinar esse trem aí. Então, se foi, porque o outro eu não li, tá? O outro eu assinei, mas não li quem tinha assinado e quem não tinha assinado. Né? Estou falando desse aqui. Então, gente, aqui, só para me encerrar minha fala, não é nada aqui do plenário da maioria dos 7 que votaram favoráveis contra A nem B. Né? A gente tem que zelar, né, pelo respeito a esse parlamento. A vereadora Elisângela foi muito feliz nas suas palavras e acho que a gente tem aqui 3 vereadores que sabem conversar, né, somos adultos para isso. Eu acho que qualquer mudança a gente pode sentar aqui e conversar. Se tiver que ser feito, a gente senta, reconhece, faz um pronunciamento dessa casa como um todo, presidente. Não é simplesmente a gente votar documento igual a gente está fazendo aqui. E aí, novamente, eu falo, Vossa Excelência, precisamos regulamentar isso aqui dentro da casa, com esses pedidos de requerimentos em cima da hora, que às vezes eu faço, tá? Às vezes o Tiaguinho faz, às vezes o outro faz. Acho que a gente tem que organizar isso aqui. Deixa eu aproveitar, presidente, e fazer a leitura aqui que o Silvano Rodrigues pediu. É um convite do COMPAI, Conselho de Ministros e Pastores de Itatiaia, Rio de Janeiro. A Câmara Municipal de Itatiaia, Rio de Janeiro, excelentíssimos senhores vereadores, temos a grata satisfação de convidá-los para o culto cívico em comemoração ao 36º aniversário da nossa querida cidade de Itatiaia, que será promovido pelo COMPAI. A data, dia 7 de junho de 2025, horário 19 horas, local Teatro Municipal de Itatiaia. É um convite feito a essa casa, aos vereadores, servidores e a toda a população. Itatiaia, 23 de maio de 2025, presidente do COMPAI, Márcio Ferreira da Silva. E aproveitar e convidar, presidente, hoje às 18 horas, convidar todos os pares, a Comissão de Justiça, que é composta pelo vereador João Márcio, Alex e Victor Alexandre, estará discutindo aqui com a nossa população, recebendo aqui a nossa população, comerciantes, músicos, para startarmos aqui o início da discussão e a elaboração de um projeto de lei para podermos, assim, regulamentar a música ao vivo em nosso município. No mais, ótimo dia a todos e que Deus abençoe a nossa semana. Líder do PSDB, vereador Vaninho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, a palavra da liderança hoje aqui, eu vou aproveitar só para trazer também esse convite que o pastor Márcio fez aí, estender naturalmente a nossa cidade toda. Infelizmente foi mudada essa data, seria agora nesse sábado, né? Mas
por motivo de força maior aí, ele teve que ser passado para o próximo dia 7. E dizer também, senhor presidente, que na palavra do PSDB, e ressaltar até para quem ainda não sabe, todas as votações que houve nessa casa aqui de pedido de informação ou coisa parecida, eu sempre votei a favor dessa carta, mesmo tendo situações que eu fui voto vencido, mas sempre preguei o voto aberto e de favor para que tudo que se proponha seja realmente, de fato, analisado. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra da PSDB. Líder do União Brasil, vereador Tiaguinho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Vitor, gostaria de fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Pela ordem, Vitor. Vereador. Bom, gente, teve aqui no dia da votação, também um pedido para que o secretário estivesse aqui presente para dar esclarecimentos aí sobre a festa. E me permita aqui discordar do João Márcio e até do Fabrício em relação aos esclarecimentos que foram dados naquela reunião. Eu percebi ali um total desconhecimento do termo de referência por parte do secretário. O secretário, hoje, ou alguém sabe aqui quem escolheu os shows? Ele mesmo não soube responder. Eu fiz esse questionamento na reunião, ele não soube responder quem escolheu os shows. Alguém sabe? Ninguém nessa casa sabe. Vereador Vitor, mas aí o senhor precisa saber também que ele pegou o processo em andamento já. Foi isso que ele falou para a gente. Vamos falar a verdade também, tá? Hoje você é declaradamente oposição ao governo, mas também aí você coloca toda a... Se eu puder falar, pelo amor de Deus, né? Ô, vereador Fabrício, só pedir que, quando for utilizar a palavra, pedir pela ordem, por causa do raciocínio do vereador. Ser cortado no meio do raciocínio não fica legal, né, Fabrício? Eu te respeitei quando você falou o tempo todo aí. Peço o favor, né? Pela ordem. Não, agora deixa eu concluir, vereador, por favor. Só comentei que ele pegou o processo em andamento. Você fala que ele desconhece porque o cara pegou já o negócio em andamento. Vereador Fabrício, eu ia falar exatamente isso daí. Se você esperar eu concluir... Pode prosseguir, vereador Vitor. Poxa, dá licença. Realmente, ele pegou o processo no meio, mas você acha isso certo? Chegar lá, ele é o ordenador de pagamento, é ele que é o responsável pelo pagamento de R$1.100.000. Véio. Se ele é o responsável, como é que ele não sabe quem escolheu o show? Você acha isso certo? Ninguém sabe. Tinha que ter feito uma comissão lá naquele edital, gente. Olha, o governo, ele foi eleito aqui em Itatiaia. A população de Itatiaia votou nesse governo acreditando que teria mudança. Então, a gente espera mudança. Se a gente está esperando mudança, gente, no mínimo que tinha que fazer nessa licitação era fazer um termo de referência, não com picola do governo passado. Então, deixasse o Irineu lá, ué. Foi feito a mesma base do termo de referência do governo passado. E se a gente está plantando maçã, a gente vai colher maçã. Agora, não adianta chorar o leite derramado. O que a gente tem que ver é o seguinte, a postura do governo, aí sim eu vou falar da postura do governo. O governo está dizendo que, poxa, está em dificuldade, poxa, está difícil, restou um resto a pagar lá do governo passado, estamos endividados. Aí vai lá na portaria do hospital e corta lá. Agora... as criancinhas têm que entrar por trás, porque tem 4 lá, não tinha movimento, não tinha não sei o quê. Vamos lá, vamos cortar gasto. Aí a gente vai para o Sindipaz, aí está lá a família que tem um filho que está precisando fazer um curso. Cadê que tem o cartão de Vale Transporte? Não tem? Então, o governo está colocando que está fazendo uma economia, que está não sei o quê, está cortando o carro, está cortando cesta básica. Eu, logicamente, se eles falaram que vai ter mudança, tudo bem. Mas aí chega na hora da festa, é 1.100.000. Gente, nós temos 20, foram votados aqui teve uma eleição que pouco mais de 20.000 pessoas votaram. Se a gente dividir o valor dessa festa, cada eleitor está pagando R$55. Cada eleitor está pagando R$55. Está doendo no bolso dele. Eu quero ver agora as pessoas que vão desfilar por aqueles camarotes lá, e o próprio prefeito, olhar na cara daquele cidadão, estou cortando o ônibus da sua faculdade.
Estou cortando o seu transporte, mas estou fazendo uma festa aqui de 1.100.000. Então, não é só o valor da festa em si, é um momento. Se ele está passando, que está dizendo que tem dificuldade, que está faltando remédio, está faltando um monte de coisa, então por que se faz uma festa de R$1 milhão? Muito obrigado, presidente. Essa é a minha disputa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiaguinho. Um bom dia a todos, bom dia não, boa tarde já, né? Um bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu só queria fazer 2 colocações aqui. Até comentar, né? A minha endocrinologista fala que eu não tenho que levar nada para casa mais, porque isso me causa mal a minha diabetes. Então, o vereador Vini, agora há pouco, na hora que a gente estava em plena sessão, ele falou que eu estava articulando por dentro dos corredores. Vereador, não estou articulando, não tenho medo de falar. Realmente, o senhor propôs uma CPI aqui nessa casa, o senhor já foi presidente dessa casa, eu já fui, eu sei a diferença de uma comissão que a gente instaurou lá no governo do Irineu, e aí o Fabrício me acompanhou, a gente foi lá, solicitou. Então, se o senhor tinha dúvida, era só chamar a Márcia, perguntar o que é a comissão provisória para poder fazer uma parecida do que a gente tinha feito, e uma CPI. Então, o senhor pode ter tido equívoco, respeito, né? Mas agora o senhor fica falando essas coisas aí que eu ouvi, o senhor falou diretamente para mim, e agora novamente o senhor colocou a questão do meu funcionário que foi levar o documento para o senhor lá na loja. Eu te liguei, eu liguei porque o senhor propôs a CPI, e eu liguei porque o senhor tinha que assinar mesmo, foi você que propôs. O Dilbe ia levar, mas o Ricardo foi. Então eu não minto, eu não falo nada, sou transparente no que eu faço, né? Mas se o senhor propôs essa CPI, eu não. É o que eu te falei, né? O senhor foi presidente da casa, eu fui, a gente sabe a diferença de uma CPI para comissão. Então, era simplesmente o senhor ter chamado a Márcia, ou pedido para o Bruno paralisar por 5 minutos antes de fazer toda a questão. Deixa eu só terminar de concluir e depois o senhor fala. Então, eu mantenho, né, a minha palavra em tocar, porque foi o que os vereadores da casa falaram. Aí agora as pessoas ficam questionando a gente, a própria justiça pode questionar depois o Ministério Público, por que vocês instauraram e agora vão parar. Então, esse é o meu posicionamento, eu já tinha falado para o pessoal do governo e eu vou dar continuidade. Tenho certeza que eles não têm nada ali a temer quanto a isso, pelo que eu já venho conversando. Então, a CPI é um simples fato só de investigação, depois a gente conclui e se não tiver nada, vai encerrar, né? E não tem nada a fazer. Mas eu estou falando porque o senhor me provocou, né? Esses 2 assuntos aqui. E na ocasião da sessão, eu fui junto com o Fabrício, porque ele tinha conversado comigo aqui, sim, de chamar só os funcionários, né, o secretário de eventos e o Simão. Aí teve o desgaste do senhor com o vereador Vanin, que falou que não queria receber empresário aqui dentro dessa casa, no qual, meu ponto de vista também, eu não via problema, porque foi convocado aqui pelo vereador Fabrício, era só uma forma de esclarecimento que não estaria causando tudo isso hoje. Então, assim, eu fui aquele dia com o Fabrício e acho que tinha que ser somente aquilo ali mesmo, entendeu? Agora, do meio do nada da sessão, surgiu a CPI. Senhor presidente, é só isso que eu tenho a falar. Dependendo do que o vereador Vini for falar, eu vou pedir para falar de novo. Senhor presidente, é porque ele Pela me ordem, colocou, Pela ele ordem. citou meu nome. Eu também não mando recado, não, Thiago. Eu falei para você diretamente, porque eu vi você articulando. Então, eu não vou retirar o que eu disse, não. Você foi responsável, sim. Não o principal, tá? Não foi o principal, mas eu vi. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu vi. Mas, cara, é um jogo. Nós estamos aqui fazendo política, gente. A gente não está fazendo nenhuma outra coisa, não. Então, é natural do jogo. Tanto é que eu fui em alguns gabinetes aqui e pedi para que não votasse. Fui em algumas pessoas, como eu fui no Léo, fui na Elis, né, para poder votar. Então, eu acho que isso faz parte do jogo, né? E com relação à assinatura, eu quero fazer uma pergunta, vereador. Por que você me ligou, já que você mencionou, dizendo que o Dilber iria levar o documento para mim? Qual a razão da sua preocupação tão grande para poder botar esse documento para frente, a minha assinatura, que você foi levar, que inclusive foi o Ricardo, não foi o Dilber, perdão, Dilber. E eu e Patrick assinamos lá na loja.
Eu estava sentado aqui nesse plenário, a Márcia me trouxe o documento e falou, tá faltando a assinatura do Vinícius. Será que ele vai vir? Eu te liguei, você falou que poderia levar lá na loja. Sendo que foi o senhor que apresentou a CPI, ué. O que que tem? O que que tem isso a ver? Agora, o senhor colocar palavras aí também e falar que eu estava aqui articulando, o senhor teria que provar isso, mas eu também não vou levar isso adiante, eu tenho minha consciência tranquila, e todos que eu falei aqui têm a consciência tranquila também, que eu não estava pedindo um voto ao contrário para ninguém. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Bom, aí já dá para ver que essa CPI realmente, desde o início eu venho falando, ela nasce de uma forma equivocada, pô, porque eu também assinei. Então aqui ninguém articulou nada, um erro, foi um equívoco de pronunciamento, né? E que eu já falei, mantenho minha fala, chamei, provoquei o presidente para que pudesse convidar para um diálogo o superintendente e o ganhador do certame, somente isso. E aí eu debato com o vereador Vitor Alexandre, só na questão quando ele fala que quando nós convocamos aqui o superintendente, que o cara não sabia de nada, que não sei o quê, é só isso que ele falou para nós aqui, não foi, vereador João Márcio? Que ele já pegou a pasta dele em andamento. E aí também não sou obrigado a pressionar o cara a saber quem convocou o show. Né? Então, é só isso que eu debati com o vereador Vitor. Aqui não estou tirando razão de ninguém. Pela ordem, Certo, senhor presidente? Pela ordem, vereador. Senhor presidente, já ultrapassamos 2/3 de horário da sessão. Eu vou pedir ao senhor que faça já as consolidações finais, haja visto que os assuntos debatidos aqui já foram todos votados e não tem por que a gente continuar nesses mesmos assuntos. Os demais, acho que os vereadores poderiam fazer uma reunião depois ali atrás e a gente calcular melhor, mas já atingimos 2/3 da plenária, senhor presidente. Sem dúvida. Chegando ao final de mais uma sessão com um debate acalorado em relação à abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito solicitada pelo vereador Vini na última sessão. Gente, essa casa ela é uma casa de discussões, ela é uma casa com cada vereador tem sua liberdade, tem sua autonomia e tem sua opinião, cada um tem um posicionamento e a gente sempre deve respeitar cada opinião, e isso faz parte, né, dessa política, faz parte dos trabalhos dessa casa. É um parlamento, é para isso, é para discutir de verdade. O que eu peço, nesse caso, como o vereador Vini veio se colocando que houve um equívoco na sua solicitação, é que a gente também, né, que sirva até de experiência, até pelo fato da gente manter a credibilidade dessa casa, a gente tomar muito cuidado com as solicitações realizadas em plenário. O plenário ele é soberano e sempre o presidente vai solicitar a opinião de todos. Coloquei em discussão para que desse a oportunidade para todos falarem naquele momento. Se alguém, na ocasião, tivesse identificado alguma irregularidade ou tivesse talvez identificado que não era a maneira correta, teve a oportunidade de falar naquele momento também. Então, a gente está aqui para poder colocar ordem nos trabalhos, fazer a tramitação e respeitar cada vereador de dentro dessa casa. Então, da mesma maneira de que a gente colocou em deliberação e fez a discussão do seu requerimento, hoje a gente também apreciou o requerimento que o senhor colocou, mostrando o equívoco, mas pela maioria foi decidido que deve continuar os trabalhos que já iniciaram da comissão e sem problema algum. Na verdade, ali é um trabalho necessário de acompanhamento da festa, e se não houver nada relatado quando houver o relatório final, então, gente, simplesmente esse relatório vai ser lido aqui na sessão, a gente vai colocar em deliberação e, se for o caso, vai ser arquivado. Tranquilamente, já ocorreu isso diversas vezes aqui nessa casa, né? Na última gestão foi um show disso aqui, nós tivemos várias, e olha, algumas bem complicadas, mas tivemos, e dessa forma a gente vai continuar trabalhando. Então, todo vereador que fizer alguma solicitação, ela sim vai ser discutida por todos. Então, eu só peço todos os pares muito cuidado no momento em que forem colocar esse tipo de requerimento.
no momento de uma discussão acalorada, né, naquela discussão em relação à festa, do mesmo formato do ano passado, foi proposto algo que talvez não deveria, mas foi deliberado por todos, todos aceitaram e votaram por unanimidade. Então, da mesma forma que a gente respeita a opinião de todos na última sessão, a gente respeita a opinião de todos hoje. Maioria a favor, pela continuidade da comissão, e também por aqueles que acreditavam que poderiam encerrar. Tudo bem, é opinião, é como eu disse inicialmente, todos aqui têm sua opinião e posicionamento, e vai ser respeitado em todas as sessões. Então, eu quero colocar só que a gente continua os trabalhos tranquilamente. A comissão ela vai tramitar normalmente, né? Ela já iniciou até os trabalhos, como disse anteriormente, e tranquilo. Não tem questão aqui pessoal, mesmo porque o relacionamento com o governo é um relacionamento bom. A gente vem construindo esse trabalho porque a gente quer uma Itatiaia melhor, né? O prefeito ele vem e sempre em seus discursos com a boa intenção de que a gente precisa avançar, que a gente precisa melhorar nosso município, e nós estaremos aqui sempre para apoiar aquilo que é bom para a nossa cidade. Mas o respeito ele tem que ocorrer tanto pela opinião dos parlamentares, quanto também ao prefeito, a todo o executivo como um todo. Mas o trabalho, quando ele tramita aqui dentro, a gente tem que respeitar, e a gente hoje foi decidido pela sua continuidade. Quero também comunicar aqui, a pedido do vereador Joel, o nosso amigo Rodrigo pediu 5 minutos para a gente, após a sessão, para que ele pudesse explanar algumas questões sobre a cultura do nosso município. Comunicar também que, por conta de uma reforma que a gente já estava programada no plenário, nós não teremos a sessão ordinária de amanhã. Então, a gente segue para a próxima semana, normalmente com as sessões. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 28ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2025 da Câmara Municipal de Itatiaia. Tenham todos uma boa tarde.